Tudo bem. Então, a paz para todos os alunos. E vamos lá dar início à nossa primeira aula de hoje, que nós estamos na introdução, falando sobre a teologia sistemática. Então, anota aí para você entender o que é teologia sistemática. É uma das matérias mais importantes e tem pessoas que querem estudar, fazer o bacharel logo, quer fazer o médio, mas ele não tem uma base ainda. E a base é a teologia sistemática. Eu conheço gente que, por ele achar que sabe, ele foi estudar e foi fazer logo o bacharel. Aí o que aconteceu? A Bíblia mesmo ele não conhece. Porque bacharel não ensina a Bíblia. Bacharel ensina outras ciências e não ensina a Bíblia. Então, o básico é Bíblia, o tempo todo. Então, mesmo que vocês já tenham uma caminhada no Evangelho, eu creio que é de suma importância estudar o básico. É de suma importância, porque nós vamos ter aquela estrutura para quando chegar no médio, quando chegar no bacharel, você já sabe, já está entendendo muita coisa. Entendeu? Então, só vou ver aqui como é que está o meu som aqui. Eu estou transmitindo pelo nosso seminário, pela página, e depois vai ficar gravada a aula, tá? Se você tiver interesse de ouvir em casa, de tirar dúvida, é muito importante. Também nos grupos, ou no nosso grupo, você vai poder tirar dúvida comigo. Né? Pastor, estou estudando isso assim, e não entendi isso, não entendi aquilo, e nós vamos tentar passar para você. Só vou conferir meu som aqui. Ó. No nosso grupo, você vai poder tirar. Tá bom, né? Caneta? Som da mesa, Alex. Então, gente, trocando em miúdos aqui, nós vamos estudar a teologia sistemática, que eu vou explicar para você o que significa isso, tá? Só colocar aqui para acompanhar como é que tá chegando. O que é teologia sistemática? É você estudar. Dentro do caderno tem da tesouraria, Alex, em cima da mesa. Vê se não tem. O que é teologia sistemática? É você estudar Bíblia, o que é Bíblia. Aí depois vem, vou colocar aqui, ó. Teologia sistemática. Então nós vamos colocar aqui o que é essa teologia sistemática. Então ela começa, por exemplo, bibliologia, bibliologia, demorou, né? Teologia, que é estudo sobre Deus. Teologia, cristologia, isso faz parte da teologia sistemática, tá? Pneumatologia, faltou um L aqui. Teologia, eu tinha escrito errado, escrevi errado. Isso aqui nem de apagar, eu pensei que era de apagar. Não apaga. Depois eu dou um jeito de apagar aí. Então vamos lá, escreve aí. Bibliologia, teologia, que eu escrevi errado aqui, tá? Teologia, não tem isso aqui não, tá? Cristologia e
Pneu vem de quê? Pneu. Pneumatologia. Aí vem. Aí depois vem. Aí você vai botando. Eu não vou escrever mais, senão isso aqui não vai apagar depois. Eclesiologia. Sempre gia no final, tá, gente? Que significa estudo. Então, tudo que é gia, tudo tem gia, que significa estudo. Entendeu, quando é? Zoologia, né? Aí é um estudo já. Biologia. Entendeu? Então, tudo é estudo. Então, então, a teologia sistemática, baseadamente, é isso aqui. Entendeu o que é teologia sistemática? Para a gente entender, trocar em miúdos. Então, pegando esse gancho, nós vamos nos aprofundar na teologia. Então, vamos primeiro aqui, aqui é a bibliologia. Vamos falar da bibliologia. Que, na verdade, a gente tem que entender, por exemplo, a base da bibliologia. Quantos livros tem a Bíblia? Aí você escreve aí. 66. A nossa Bíblia evangélica, tá? Bota aí, escreve. Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. E isso a gente tem que ter de cor salteado. Se alguém perguntar, quantos livros tem a Bíblia? 66. Calibre 66. Arma. Então, isso é a base. Você vai encontrar líderes que vai gaguejar nisso aí. Não pode. A gente tem que estar pronto para esse negócio. Porque a gente está no evangelho, no cristianismo, a gente usa a Bíblia. Se você usa a Bíblia tem que ser para você um instrumento poderoso de estudo. Agora, Antigo Testamento, vamos lá. Tem quantos? Não. No Antigo Testamento, 39. E no Novo Testamento, 27. 39. E no Velho Testamento, no caso, 39. No Novo, 27. Tá? Isso, na verdade, é a base que a gente precisa ter. Entendeu? Outro exemplo que é importante. A Bíblia Católica, de edições paulinas, tem 7 livros a mais do que a nossa. Então, bota aí. Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Que eu não vejo importância nenhuma você que é maduro ler os livros da Bíblia Católica. Não tem problema nenhum. Só que esses livros não são livros considerados inspirados, tá? Esses 7 livros a mais. Então eles têm até um nome que a gente dá, que é os livros apócrifos. Que eu não vou mais escrever aqui, vou ter que apagar isso aqui. Eu pensei que era caneta de apócrifos. Só que, tá vendo esses detalhezinhos? Eu queria que você tivesse curiosidade de pegar e estudar mais sobre isso, se aprofundar. Vai lá no Google, vai lá na internet, vai no chat GPT para ser usado com inteligência, né? Porque, na verdade, a inteligência artificial não é tão inteligente assim, mas você pode recorrer, muitas vezes, com entendimento para poder pesquisar. Aí você bota lá. O que é livro apócrifo? Aí vai te dar uma dimensão. Significa livros não inspirados por Deus. Os apócrifos. Que não entrou na Bíblia nossa, porque são livros que mostraram ter contradições. Como o livro de Enoque, por exemplo, entre os livros apócrifos. O livro de Enoque é o mais polêmico e mais absurdo que existe. Tem na Igreja Católica.
Livro de Enoque. O livro de Enoque, inclusive, é aquele livro que dá margem para acreditar que anjos virou gente e tiveram sexo com as mulheres. Inclusive, tem muito cristão que, usando a mesma Bíblia nossa, afirma isso, que anjo, os filhos dos homens, lá de Gênesis 6, eles dizem que são os filhos de Deus, aliás, eles dizem que foram os anjos que vieram e viram as mulheres bonitas e se tornaram homens e fizeram sexo com as mulheres. Mas isso não tem cabimento. Em outras partes da Bíblia não existe isso. Anjo é anjo é espírito, não vira gente. Ah, mas o anjo comeu quando foi na casa de Abraão e tal. Então a gente vai vendo que tem outros textos da Bíblia para provar que isso é impossível, tá? Não que eles comeram. Eles comeram no sentido de se passar por visitante. Eles se passaram por visitante. Mas quando Abraão percebeu, eram anjos. Mesma coisa que eles que estavam lá na Sodoma e Gomorra e tudo. Mas, na verdade, 7 livros a mais, para a gente não entrar em outro detalhe aqui, que são livros apócrifos. Aí tem, dentre esses livros, eu vou citar alguns. Livro de Enoque, Tobias, Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos, Judite. Hã? Tá. Macabeu 1 e 2. Eu tenho uma Bíblia católica aqui, depois a gente pode até mostrar para vocês. Mas eu tenho outra grandona ali, tá ali em cima. Inclusive tem a figura do Papa e tudo, do João Paulo. Uhum. Mas eles não entram nesses detalhes justamente para não coisa, porque os livros são complicados. Eles são muito complicados. São muito controversos. Até a leitura é difícil para ler um livro desse. Mas ele serve como história. Entendeu? Geografia. Porque a Bíblia não é só um livro espiritual. De um livro espiritual, é um livro também geográfico. Você quer entender geografia, vai lá na Bíblia. História, é um livro histórico também, de ciência, entendeu? Não é só um livro espiritual. Porque tem gente que lê o livro como um livro espiritual. Lê a Bíblia como um livro espiritual. É igual, eu estava falando com a minha esposa que é o seguinte, estava vendo uma reportagem sobre Israel, tá? E que Israel é uma nação indestrutível, né? E que Deus prometeu guardar Israel. E está lá na Bíblia. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, tua direita. Israel é o país. Não, não é todo mundo. Não. Exatamente. É o Israel mesmo. O país em si. Não é, porque tem uma promessa ali. Que o rejeitou. A promessa de Deus para eles. E quando fala que Israel vai ser salvo, não significa ser salvo espiritual. É ser salvo dos ataques dos inimigos, das nações que todas elas, a maioria, são contra Israel. Os Estados Unidos se uniu a Israel agora para atacar o Irã. Mas, na verdade, de alguma maneira, eles têm também um desejo, né? Não igual os países muçulmanos, futuramente, porque a Bíblia diz que todas as nações da terra vai guerrear contra Israel, todas as nações. E aí, até os Estados Unidos. Está amigo hoje, exatamente. Mas vai guerrear contra Israel. Então, quando alguém diz que a gente é o Israel de Deus, as pessoas estão erradas? Não, nós somos Israel de Deus no sentido espiritual. Mas nacional, nós não somos Israel. Nós não somos israelita, nós não somos Israel,
E essa promessa que Deus tem de livrar, tanto é que está na Bíblia lá, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite. Essa profecia não é para gente. É uma profecia que se cumpriu, sabe aonde? No deserto. Que o sol não queimava a eles de dia, porque Deus botava uma nuvem. E de noite coluna de fogo para o frio não matar eles de frio. É ou não é? Então tá lá, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Mas não cabe para nós, porque a gente não tá, nunca passou por isso. Nós não vivemos no deserto igual eles viveram. Eles estão no deserto ainda, Israel é deserto. Entendeu? Mas Deus sempre deu livramento. Hoje eles têm água potável. Então é próspero, rico, petróleo, inteligência. Por exemplo, os maiores cientistas do mundo são judeus. Os maiores. O criador da calça jeans é judeu. Da roupa jeans é judeu. Vira água potável. Ele tira do mar salgado e transforma em água potável. Que eles têm. Então, por isso que a gente tem que pensar o seguinte: o que a Bíblia diz sobre nós e o que a Bíblia diz sobre Israel? Tem que saber a diferença. Por exemplo, você já deve ter visto muita pregação em Ezequiel 39, 37, né? Vale de ossos secos. A maioria dos pregadores atribui a quê? A maioria dos pregadores, a nós. Deus vai ressuscitar os mortos. Deus vai ressuscitar seus sonhos. Você pode estar andando no vale de ossos secos e Deus vai dizer, vai falar. Trazer para os nossos dias, como quem diz assim. Isso, sabe quando começou a acontecer essa profecia? Em 1948, quando Israel voltou a ser nação. A história está lá. Quando Israel foi dispersada do mundo, que o Hitler matou 6 milhões de judeus, e o povo de Israel teve que deixar de ser nação, dispersou, e em 1948, na nossa era, Israel voltou a ser nação. Aí começou a se cumprir Ezequiel 37. Eu tive uma dúvida aqui. Paulo tocou uma coisa muito importante. Também já estava no tempo de Cristo, João, não sei se é 21, 22, né? Então, um pedaço desse também, quando Cristo vai soprar o seu espírito, dos 12, após a ressurreição. Porque nesse tempo também já estava morto espiritualmente. O Vale dos Ossos Secos também, para falar assim, aqui, para ver aqui os ossos, porque até o momento de Cristo, antes de batizar os seus discípulos, está, em geral, em volta, morto espiritualmente. Então materialmente, espiritualmente. Essa profecia, ela cumpriu no tempo de Cristo também. Entendeu? De espiritualmente. Porque, veja bem, o que está faltando agora em Israel? Eles já se tornam, já ficaram, eles já são exército, já tem carne, já tem nervo, já tem, tudo está no lugar. O que falta? Está faltando o sopro do Espírito. Então, na verdade, ele gera uma profecia para Israel, para acontecer. Aconteceu e não tem nada. Espiritual. Exatamente. Não tem nada a ver. Mas nós podemos continuar, conjecturar, não tem problema. Mas o pregador inteligente tem que fazer o seguinte, gente, essa palavra de Ezequiel 37 é uma profecia para Israel, mas trazendo para os nossos dias, né, espiritualmente falando, Deus vai também fazer na tua vida, vai te ressuscitar, vai não sei o quê. Mas se ele for direto falar aqui, porque tem gente que ele não entra nesse detalhe.
Ele não entra no detalhe de que essa profecia é primeiro para Israel. A gente pode. E a igreja também vai ser ressuscitada e tal, tal, tal. Tudo bem. Então vamos lá. 7 livros a mais, livros apócrifos, entendeu aí como é que é? Livros apócrifos. Agora vamos falar sobre a autoria dos livros, a sua autoria. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Escreveram mesmo, né? Porque a Bíblia foi escrita, foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas Deus não veio de lá escrever livro nenhum. Quem escreveu foi homem, tá? Mas foi inspirado por Deus, o Espírito Santo. Então, quantas pessoas mais ou menos? Quem tem a ideia aqui? Quem lembra? Do Antigo e do Novo Testamento. Samuel fez a escola de profetas. Uhum. Ele teve essas escrituras escrevendo as coisas passadas, contando, e as coisas que estavam passando. Também. Mas são 40 pessoas. 40 pessoas. No total. 13. Muito mais. Paulo foi o que escreveu mais no Novo Testamento que qualquer outro. Foi ele. Então, eu vou dar um detalhe importante para vocês saberem sobre essa questão do Novo Testamento, mas vamos para o Antigo primeiro. O Antigo Testamento, os 39 livros, ele tem divisões, tá? Quais são as divisões do Antigo Testamento? Pentateuco. É bom anotar. Pentateuco. O que significa pentá? 5. Né? Então significa Pentateuco. 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. 5. Então isso é importante, você ter essa ideia. Bom, aí acabou no Pentateuco. Acabou no Pentateuco. Que são livros que são escritos por Moisés. Êxodo. Não, Êxodo. E nem Exodô, né? Exodô. Pentateuco por Moisés. Todos os 5 livros. Por Moisés. Agora, interessante o livro de Gênesis, né? O Moisés não estava nem lá para saber como é que foi criado. E ele escreveu o livro de Gênesis. Os livros, alguns outros povos, sem ser os hebreus, já tinham conhecimento mais ou menos da criação do mundo. De como foi criado. Aliás, se você for ler, tem estudos aí que não acompanham a Bíblia, mas acompanham a Torá, por exemplo, que é o livro dos islâmicos. Eles têm uma outra ideia do Gênesis. Inclusive, sobre Sara, por exemplo, que é a mãe de Isaac, para o islâmico, a verdadeira mulher de Abraão era Agar, e não era Sara. O islâmico. O verdadeiro filho de Abraão, que é o primogênito, e é mesmo, é o primogênito, foi o primeiro, de Abraão foi. Ele é que tem direito de tudo. Mas é Isaac. Ele herdou tudo. Mas a bênção espiritual está sobre Isaac. Só que, por isso que essa guerra aí entre os islâmicos e Israel. Porque o filho mais velho, que é o Ismael, são os descendentes dos árabes. O Irã, né, e tantos outros países islâmicos. Tudo faz parte, tudo. Dubai. A dúvida já existia o povo judeu. Já existia. Depois, esse descendente do povo protestante. A promessa dele que deu a palavra assim. Ele dará 7 príncipes. Só que Deus também prometeu para Ismael que ele seria uma grande potência. E na verdade. E é. Por exemplo, agora a crise da guerra agora
atingindo o Brasil e vários países. Por quê? Petróleo vem de lá, fertilizante que a gente usa aqui vem de lá. Para matar os inseticidas para a agricultura vem de lá. Aqui o Brasil produz 12%, a maioria vem de lá. Só lá. Você viu aí? Tá vendo? Exatamente. Você entendeu? Então, por isso, eles são potência. E se eles travar tudo lá, o mundo todo perece. Todo. Tá? Você fala assim, não vou vender para ninguém mais. Pronto, já era. E agora, por causa da guerra, eles pararam um pouco de produzir, porque tem problema da guerra aí. Fecharam a rota. Então, por isso que você vai no mercado, tá tudo caro. Hã? Deu um salto, por quê? Aí o Lula falou que quem tá achando caro vai a pé, né? Então, ele falou esse dia. Exatamente. Ai, você pensou? 5 bolsas. Isso aqui é pior. É verdade. Mas o que é a teologia que a gente está estudando, irmão? A gente envolve muita coisa. Você está estudando bibliologia, então a gente está. Não é um cursinho assim, de você no beabá, você está se aprofundando. Então Moisés escreveu 5 livros da Bíblia, que são os Pentateuco, que na verdade não são os Pentateuco, é o Pentateuco, né? O Pentateuco. É os Pentateuco, não, então é o Pentateuco. É igual o fruto do Espírito. É o fruto. Então, outra coisa que é interessante, que você precisa saber, que depois vem os livros históricos. Depois do Pentateuco vem os livros históricos. Vamos tentar saber quais são eles? Vamos tentar saber quais são os livros históricos? O primeiro é Josué. Josué é um livro histórico. São 12. 12 livros históricos. Entendeu? 12 livros históricos. Depois vou voltar aqui na questão da BBC. Então vamos falar quais são os livros históricos do Antigo Testamento. Livros históricos. O Pentateuco, embora o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, fala dessa história em si, tá? Mas livros históricos, eles são 12 em todo total. Inclusive contando de Gênesis, tá? Mas o primeiro livro histórico mesmo porque o Gênesis também é história, né? A gente não pode esquecer disso. Êxodo também é história. Mas a gente chama esses 5 de Pentateuco. Agora vamos começar de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Deu para escrever? Agora dá conta aí. Não dá, vai dar 13? Se você considerar o primeiro e o segundo, então considera reis e crônicas. Não, tem que. Não, não é um só não. Tem que contar com. Tem que contar então. Contar com eles. Tem que contar com eles. Tem 12. Exatamente, tem 12. Tá? São 12.
contando com Gênesis, Êxodo dá 17. Então 17. Mas a gente tem que fazer essa divisão. Pentateuco é uma coisa. Livros históricos, começando por Josué e terminando aonde? Em Esther. Agora, olha. Hã? Jó não. Jó é outra categoria. Ele não fala o que significa, mas as coisas tem cada período, ou seja, Aham. Livros poéticos. Tá? Agora nós vamos começar no livro poético. Mas antes de eu falar do livro poético, dos livros poéticos, eu tenho que falar para vocês, porque tem gente que acha que estudar teologia o camarada fica formalista, fica muito sem unção, não fica nada. Quanto mais você estuda, melhor. Então, nós não podemos cair no erro de pegar o livro, por exemplo, aqui, ó. 1 Samuel. Não pode falar primeira. É primeiro. Segundo Crônicas. Segundo Samuel. Não. É segundo porque é livro. Português. Porque é livro. Porque não é carta. Eu não posso falar segunda Reis. Não, não pode ser segundo a visão deles. É uma história por ser livro. Segundo. Está errado. É a mesma coisa as epístolas. Eu quero ler aqui no primeiro livro de Coríntios. Não é primeiro livro de Coríntios. Coríntios não é livro, é carta. Então, é primeira. Por feminino. A conjunção. Entendeu como é que é? Mas o que você vê na maioria das vezes? Vamos ler aqui, irmão, em 1 Reis. Vamos ler aqui em 1 Samuel. Está errado. A pessoa fala, mas não sei se fala porque não sabe ou fala porque quer ignorar o negócio. Exatamente. A Bíblia vai dizer. Exatamente. Esse é um cacoete horroroso, tá? Que a maioria dos pregadores tem. A Bíblia vai dizer isso assim, não vai dizer nada. A Bíblia diz. É melhor você dizer, está escrito. A Bíblia fala, a Bíblia diz. E não a Bíblia vai dizer. Isso é coisa nova, tá? Você nunca, os antigos nunca usou esse tipo de expressão. Isso é coisa de pregador novo aí, que está tentando... Exatamente. Tá entendendo? Então, a pessoa acha bonitinho, aí fica falando também, repetindo o que eles falam. Tá errado. Viu, irmão? Então, por isso que os nossos estudos, eles têm que ter um preparo. Então, por isso que vale a pena você estudar teologia por causa disso. Agora, voltando lá, que eu vou falar aí a divisão dos livros ainda, só para dizer o seguinte, que a Bíblia demorou para ser escrita para completar 1.600 anos. Quanto tempo demorou para escrever a Bíblia? Você bota 1.600 anos. Ou 16 séculos, né? 16 séculos. Isso é muito importante que você tenha essa noção. 40 pessoas diferentes. 16 séculos por 40 pessoas diferentes. Tá certo? Então nós vamos lá caminhar para a gente seguir para outro tempo. Porque semana que vem eu vou voltar nesse assunto aqui. Eu só estou dando a pincelada. Tá, gente? Eu estou dando um resumo geral, tá? Exatamente. Comece a estudar isso aí. E 16 séculos, tá? Agora, tem uma coisa interessante. Vou voltar lá no livro, por exemplo, das epístolas. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento.
E foi o primeiro. Ah, por que a epístola está lá atrás e o Mateus está aqui primeiro? Será que foi Mateus que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento? Não. Foi agrupado dessa maneira. Exatamente. Porque está escrita, ela está reunida por ordem de assuntos e não por ordem cronológicas. Então, isso é importante. Por que a Bíblia está reunida ou está organizada por ordem de assuntos e não cronológica? A única coisa que está em cronológica, mais prova, aliás, inclusive, até o Antigo Testamento é assim. Por exemplo, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito do Antigo Testamento. O livro de Jó. Não foi nem Gênesis. Foi o livro de Jó. Agora, por que Gênesis está na frente? Por causa da história da criação. Entendeu? Por isso. Mas não que Moisés escreveu depois de Jó. Antes. Ó, o Jó viveu no tempo de Abraão. E Jacó. Jó viveu nesse tempo. Antes de Moisés ainda. Você tem uma ideia. Porque da onde é Jó? Está escrito no primeiro versículo. Jó era oriundo de Uz, de Ur, né? Hoje em dia é chamado de Uz. E é para aquele lado de... Agora, se você for lá ver Abraão, o Abraão estava onde também? Nessa região. Exatamente. Dos caldeus. Exatamente. Ur dos caldeus. Ur dos caldeus. E Jó era da cidade de Ur também. Então, o Jó era contemporâneo de Abraão, embora eles viveram em lugar, assim, como que eu vou dizer? O Abraão estava aqui, tipo na Mesopotâmia, e Jó estava lá, por exemplo, mais acima. Da próxima Ásia. Ele era asiático, inclusive. Ele era um tipo chinês, né? Ele era um asiático, Jó. Exato. Acho que o Cazaquistão, Paquistão, já é Ásia. É Ásia, já é Ásia. Quando foi próximo do Egito, muitas pessoas não sabiam, mas era a segunda regra, né? Que o pessoal do Egito era negro. Exato, não, com certeza. E no caso a África, por exemplo, o continente africano faz parte do Egito. Entendeu? O continente africano. Era negro. Os faraós, os egípcios, eram negros. Eram negros. Quer dizer, então, e era uma riqueza terrível. Era muito rico, meu irmão. Miscigenação. Misturou os povos. Aí fez a miscigenação. Mas, na verdade, por exemplo, existem muitos príncipes negros ainda. Príncipes. Exato. Príncipe negro. E existe também por isso que... Então, se a gente... Nós estamos aqui estudando bibliologia, mas mergulhando um pouquinho na geografia para poder entender essa questão. Entendeu? Então por exemplo, só para você ter essa noção, Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento. O primeiro, Paulo. Quer ver outro detalhe que eu quero passar para vocês? É que se você for
do Novo Testamento. Primeiro. Tanto é que algumas Bíblias de estudo está lá a data. Não sei se você consegue. Na Bíblia do Kelvin deve estar aí. Por exemplo, se você for ler em Romanos aí, no início da sua Bíblia, Kelvin, está escrito lá. Tantos anos depois de Cristo. Romanos deve estar em 65 depois de Cristo, por exemplo, mais ou menos. Não, ordem também não. Se você for olhar na Bíblia de estudo, você vai ver que Paulo escreveu para Gálatas talvez antes de Romanos. De escrever para Roma. Então a gente tem que ter essa ideia aí. Agora, por exemplo, se você for ler Mateus, quanto que Mateus escreveu? Quase 70 depois de Cristo. Mateus não escreveu, Jesus foi fazendo milagre, ensinando, ele foi atrás escrevendo. Nem Lucas. Ele foi, isso foi escrito 60, 70 anos depois de Jesus. João foi 80 anos depois, porque vão tirar João de Éfeso por causa dos irmãos que saíram e iam tomar heresia. Mas, assim diz aqui, o primeiro livro que você escrito dos quatro do Evangelho foi Marcos. Marcos, né? Aí, tá vendo? Outro detalhe. Não foi nem Mateus, foi Marcos. Lá em Roma. O primeiro do primeiro dos quatro. Foi Mateus. Foi Mateus, não, foi Marcos. Você entendeu que detalhe rico que a gente pega? Riqueza de conhecimento? Porque se a pessoa for um leitor normal da Bíblia, ele vai lendo. Ah, importante é ler a Bíblia e tal. Hoje eu estava falando com um cara que ele não está vindo na igreja. Eu falei, está congregando não? Ele, não, pastor, não. Eu falei, rapaz, você precisa ler a Bíblia, orar? Não, eu oro, leio a Bíblia todo dia. Eu falei, mas você está cumprindo o que a Bíblia fala? Que você lê a Bíblia todo dia é uma coisa, mas cumprir o que a Bíblia fala é outra coisa. Não, isso eu não estou. Exatamente. Aí, exatamente. Jô Soares lê a Bíblia várias vezes. Não entende. E tem gente que lê, igual aquele cara que fez que fazia aquele programa Porta dos Fundos, qual é o nome dele? Esse Pochá, esse cara ele foi no podcast, irmão, falar umas besteiras que ele não sabe nem o que está falando. Ele não entende nada daquilo. Porque ele falou, você lê a Bíblia, então tem que cumprir o que a Bíblia fala, porque a Bíblia diz que Deus mandou matar a criança. A Bíblia fala que isso, fala aquilo. Quer dizer, então o cara vem pegando um monte de texto, de isolar todo fora de contexto, para tentar mostrar para quem tem menos informação do que ele, achar que ele está certo. Ele está tudo errado. Está debochando. Né? Então, mas quando você vê um cara tipo, desculpe aqui a verdade, o Caio Fábio hoje, por exemplo, que era antigamente um grande homem de Deus, hoje ele aceita várias coisas, muita coisa que ele diz que é normal, e, quer dizer, completamente fora de contexto. Kleber Lucas também já mudou completamente. É isso que João vai botar esse tipo de coisa. Exatamente. Está acontecendo nas igrejas lá do céu. E o João, nas epístolas, ele fala o seguinte: eles saíram de nós porque nunca foram de nós. Nas epístolas. Por conta dessas coisas. Exatamente. Porque são gente que quer introduzir falsas doutrinas, filosofias. Entendeu? Importante ter esse básico. A minha esposa pergunta assim, eu não gosto de introdução do livro de estudo. Cara, é muito importante ler a introdução. Exatamente.
porque você consegue ter esse discernimento. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Nós estamos falando sobre o primeiro escritor do Novo Testamento. Agora, para a gente não falar de toda a aula que nós vamos começar semana que vem mesmo, nós vamos pular para outra matéria, que nós estamos dando uma introdução. Nós vamos falar sobre a existência de Deus agora. A existência de Deus. Esse é outro tema que a gente vai estudar nesses 3 meses e é uma das matérias. Só que é o seguinte, cada segunda-feira nós vamos estudar uma matéria. Então vocês vão ter que fazer o seguinte. Poxa, dá para estudar uma matéria em um dia só de aula? Eu vou dar o máximo que eu tenho aqui para vocês. Aí vocês chegam lá e complementa com outros livros, vê vídeos, eu vou sugerir para vocês, escuta fulano, escuta o professor tal da internet, vê o que ele fala sobre isso, lê livros sobre essa história, entendeu? É importante. A existência de Deus. Primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus não faz questão de provar a existência dele para ninguém. Vocês têm que crer que eu existo. Ele não está preocupado com isso. Entendeu? Se alguém dizer assim, alguém falar, Deus não existe, você não vai ficar brigando por causa disso. A pessoa acha que Deus não existe. Aliás, Deus nem existe, né? Deus é. A melhor afirmação é isso. Deus não existe. Se alguém perguntar, falar assim, ô Léo, para mim Deus não existe. Aí você fala o quê? Você está certo, Deus é. Ele não existe mesmo. Não. Entendeu? A melhor resposta para esses caras é isso. Ele é. O existe é isso aqui, ó. Ele passou a existir, isso aqui passou a existir, foi produzido. Exatamente. Então, Deus é. Ele não existe. Deus é. Aí a pessoa fica intrigada. Fala, caramba, que resposta é essa? Porque Deus não foi criado. Deus não tem um tempo que ele foi criado. Aquela palavra de criança, né? Quem criou Deus, né? Deus, ele supera o tempo e o espaço. Não tem esse negócio de... quando foi que Deus foi criado? Em tempo nenhum. Ele é o Criador, é eterno para sempre. Entendeu? Tem forma de ganho estranha. Ganha de ateu. Tem ateus que acreditam que Deus não existe. Tem ateu que acredita que existe Deus, mas não tem fé. Tem várias formas de ateu. O gnóstico, por exemplo, o ateu gnóstico, né? Eles até acreditam que Deus existe, mas ele não tem fé para isso. Ele ainda está... O gnosticismo é aquele que crê que existe uma força, mas não sabe. Uma força maior que rege o universo. Também. Ateu. Só que de um tempo para cá ele já mudou um pouquinho a posição dele, só que ele não é uma afirmativa de que Deus existe. Ele sabe uma grande força. Hoje ele leva muitos cantores evangélicos, né? Por exemplo, demônio, já passa a crer um pouquinho, né? Ver alguma coisa que está acontecendo. Mas tem o pé atrás, né? Porque dá para torcer. Exatamente. Então, aí ele passa a usar o gnosticismo, né? Para não dar o braço torcer que Deus realmente não existe, mas também não tem prova que existe. Deixa no ar aquela coisa. Entendeu? Bom, então vamos lá. A palavra Deus não é nome, tá? Deus não é nome. Qual o nome de Deus? O nome de Deus é Deus. Não, o nome de Deus não é Deus. A gente fala Deus, mas não é Deus. O Deus é um título que significa, o que significa Deus? Poderoso, soberano, criador. E com D maiúsculo, né, para identificar realmente Deus. Então, a palavra Deus não é nome. O nome de Deus não é Deus. Entendeu? Só para a gente poder pegar isso aqui.
Agora, existem alguns nomes na Bíblia que identificam Deus. Por exemplo, Elohim, ou Elohim. Elohim, melhor pronúncia é Elohim, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E criou Elohim os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, versículo 1, e criou Elohim o céu e a terra. E o que significa Elohim? É Deus no plural. Elohim não é deuses, tá? Não significa deuses. Mas é Deus no plural. Aí que a gente tira também uma afirmação da Trindade. A gente vai falar de Trindade lá na frente, mas Elohim é Deus no plural. É como se ele fosse isso e mais muitas coisas mais. Tá? Então a Bíblia afirma que Deus é Elohim, é o Criador. Este nome é frequentemente usado no Antigo Testamento e aparece também como El ou Eloá. Elohim é o plural, reconhecido pelo pronome plural que está escrito lá. Façamos o homem. Então, quando ele fez o homem, usou a expressão façamos. Exatamente. Então, a gente começa a pegar que a doutrina da Trindade, embora a Trindade não está na Bíblia, o nome Trindade, alguns vão dizer assim, o Alex, Trindade não existe na Bíblia. A gente tem que dar razão à pessoa, cara, a palavra Trindade não existe. Mas a Trindade está na Bíblia. Por exemplo, criou Elohim o céu e da terra, plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Desçamos e confundamos as línguas. E vai embora. Você entendeu? Só em livro de Gênesis vamos ter um montão de argumento, né? Para falar que Deus é plural. Deus é Elohim, plural. É. A Bíblia nossa fala o espírito variava sobre a terra. Lá de Jerusalém fala o espírito soprava sobre a terra. É aconselhável, inclusive, você ler Bíblia em várias versões. A Bíblia de Jerusalém é uma das espetaculares que existe. Eu tive uma, dei para o meu filho e fiquei sem uma Bíblia de Jerusalém. Mas eu leio em Bíblia aqui, né? Então aqui, por exemplo, e a palavra Elohim, né? Já falamos isso aqui. Agora, outra palavra que é o nome de Deus, Adonai. Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Ele é o Senhor do universo. O Deus do universo. O Senhor da criação. Então, vocês vão encontrar em Gênesis capítulo 15, versículo 2 e 3. E o 8, a palavra Adonai. O significado de Adonai é Senhor. E é distinguido na versão portuguesa com letras minúsculas. Então, Senhor. Aí você vai ver na Bíblia nossa, toda vez que em vez de estar Adonai, está Senhor, no português. Só que você, na tua cabeça, tem que entender que é Adonai. Entendeu? Por exemplo, vamos ver o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Né? Mais clássico, né? Não está escrito Senhor lá? Mas o certo é Adonai é o meu pastor. Entendeu? Exatamente. Adonai é meu pastor. Porque quando você fala Senhor, é para designar um Deus Todo-Poderoso, inclusive. Mas o certo ali, é claro que está traduzido para a gente, para uma compreensão melhor para o leitor português, no caso. Mas o certo é Adonai é meu pastor. Não, não está. O nome de Deus é impronunciável. O nome verdadeiro de Deus. Embora também não vai ferir a santidade de Deus, porque
O nome de Deus é um tetagrama. E não tem como pronunciar da forma. Por isso que os judeus não chamam Deus nem de Deus, eles falam Criador, falam outro termo que eu esqueci. Eles usam esses nomes, né? Criador, mas não chama de. Ah, Eu observei que os deuses que estavam lá, na letra, botaram maiúsculo? Ah, tem que botar, ué. Eles sabem que o Deus. Exatamente. Só que, então, é Adonai. Outro nome é Jeová. É o mais citado. Isso a gente vai encontrar em Êxodo 3:14. Ao revelar-se a Israel, Deus revelou-se como eu sou, dizendo como isso que era Deus autoexistente. Entendeu? Então esse eu sou, o nome Jeová, é uma forma de falar que Deus é autoexistente. Ele não tem origem. Entendeu? Aí, esses são mais ou menos os nomes que a gente tem como base. Ainda tem El Elyon, El Shaddai, Jeová Jireh. Mas o Jeová Jireh, por exemplo, é o Deus que provê. Jireh é provisão. Aí é a conjunção de um nome com aquilo que ele faz. Jeová Tsidkenu, o Senhor é minha bandeira. Quando Israel saiu do Egito, Jeová Nissi, Jeová é nossa bandeira, obrigado. Tsidkenu, acho que é Jeová Justiça Nossa, eu acho. Minha justiça, né? Quando o Kleber Luca cantava para Jesus, né? Eu gostava desse louvor, né? já teve que cantar aqui, mas agora Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Exatamente. Entendeu? Agora, outro detalhe sobre Deus, que a gente precisa pegar, sobre a natureza de Deus, escrever a natureza de Deus, é que Deus é espírito. Deus não tem um corpo físico, tá, gente? Como muita gente pensa. Deus é um senhor de barba que está lá em cima da nuvem. Ou então está sentado no trono. E tem um trono brilhoso assim, grandão, e Deus está lá com uma raiva, né, querendo destruir todo mundo. Com Zeus, né? Com Zeus, exatamente. Esse, que está lá com a barbona branca, um raio, tá com raio. Você vai destruir todo mundo. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, em João 4:24 diz que Deus é espírito. Letra maiúscula. Deus é espírito. Então Deus não é carne, Deus não tem físico, Deus não tem aparência, Deus não tem nada disso. Agora, na teofania, Deus se revela ao ser humano de acordo com o sentido humano, não que ele seja. Chama-se teofania, ele apareceu para várias pessoas. Teofania é Deus aparecer, se revelar o nosso sentido, para a gente poder perceber, como foi com Moisés, na sarça. na verdade Moisés não conseguiu ver. Exatamente. E tantos outros, né, como apareceu para Gideão, entendeu? Então isso significa teofania.
É Deus se fazer presente ao nosso sentido. Não que ele tem braço, perna, olho, ouvido. Tudo isso, quando a Bíblia fala, eis que a mão do Senhor não está escondida, estendida, não está encolhida. Aí a pessoa fala, tá vendo? Deus tem mão. Mas na verdade é mão no sentido de proteção. Deus está com seus ouvidos ouvindo a nossa oração. Mas não é o ouvido que igual ao nosso. É porque ele sabe que você está orando. Deus te vê em todo lugar. Quer dizer, a pessoa imagina que Deus tem olho. Aí fica aquela imaginação de que Deus é uma pessoa normal. Exato. Então são coisas que a gente tem que entender sobre Deus, tá? Jesus é a imagem do Deus invisível, está escrito isso. Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus não tem. Outro dia, alguns anos atrás, um pastor, ele, poxa, porque tem gente que é um bom pastor, mas ele não é estudante da Bíblia. Eu conheço gente que é bom pastor, ele, poxa, pastoreia com uma beleza, mas não conhece a Bíblia. E o que a pessoa tem que ouvir? Do pastor, né? Ele vai lá escutar do pastor. Aí o pastor vai falar, a mão de Deus, Deus está... Quer dizer, infelizmente, talvez eu sou muito metódico nisso, e eu tento explicar as coisas com o mínimo detalhe, acaba não soando com muita espiritualidade, né? Mas porque tem gente, exatamente, passa a soar assim, mas aquele outro, ele é mais espiritual, então ele não quer explicar nada, ele fala, ei, irmão, a mão de Deus está sobre a sua cabeça, sinta a mão do Senhor, e sinta Deus está te ouvindo agora, e vai naquela emoção, as pessoas vão na mente delas, ela vai acreditando que Deus ele é assim, desse jeito. Então, uma fantasia. Eu digo que eu tenho esse de ficar dando detalhe, e isso acaba não agradando todo mundo, essa é a verdade. Não... Não, claro, cara. Uhum. Mas embora tem muito hino hoje que é um desfavor à teologia. Tá complicando tudo, tá? Né? Exatamente. Está desfazendo a teologia completamente. Então, por exemplo, existem vários detalhes aí, né, que a gente escuta aí no hino, e que esse negócio de licença poética, né, que vale tudo, mas não vale. A gente... O Aue, por exemplo, aquilo ali. Já viu? Misericórdia. Outra coisa é que Deus é infinito. Deus é infinito, tá, gente? Não tem começo, nem meio e nem fim, infinito. Outra coisa é que Deus é eterno. Tá certo? Outra coisa, agora vamos falar sobre os atributos de Deus. Enfim. Não, por que o João falou isso, alfa e ômega? Está escrito lá no Apocalipse aí. Eu acho que é o único lugar que está escrito. O alfa e o ômega. Porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra. Entendeu? É por isso que ele fala. Deus é alfa e ômega. Ele fala até sobre Jesus, no caso.
Porque Jesus é o próprio Deus, tá? Por isso que ele se refere. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o alfa e o ômega. Quer dizer, o princípio e o fim. Mas no princípio, que não tem princípio. Entendeu? É só para poder a gente, o ser humano, entender. Seria mais a parte humana. Então, embora a Terra, eu acredito que o ser humano, não a Terra em si, não o mundo. O ser humano está na Terra há 6.000 anos. Embora existam estudos aí científicos que tentam provar que o ser humano está na Terra milhões de anos. Mas se você for olhar direitinho, não tem um dinossauro e tudo. E não está. O mundo pode existir a Terra milhões de anos. Mas o ser humano está na Terra há 6.000 anos. Isso a gente conta romano, a gente vai chegar nessa conclusão. O grego, quer dizer, o grego, está batendo 5.000 anos. Já o judaico está batendo 6.000. E falta um para acabar tudo. Porque deu, que no caso é os 7 anos de Deus descansar. Né? Porque a Bíblia fala, Deus criou o mundo, todas as coisas em 6 dias, no 7º descansou. Então nós estamos chegando no 7º, tá? Exatamente, é o ano do descanso, de acabar tudo, que a gente chama de milênio, vamos chamar de milênio, né? A teologia, entendeu? Então é por aí afora. Então, agora, atributos não morais de Deus, que são atributos não morais. Vamos falar de 4 rapidinho aqui. Você tem uma ideia, estou dando uma pincelada aqui para a gente caminhar, tá? Que nós estamos aqui na teologia agora. Primeiro atributo não morais. Deus é onipotente. Escreva aí. Deus é onipotente. O que significa onipotente? Não morais. Que tem todo o poder. Que tem todo o poder. Escreva aí. Que tem todo o poder. Onipotente. Segundo atributo não morais. Deus é onipresente. E o que significa onipresente? Está em todo lugar no mesmo tempo. Tá certo? E terceiro atributo, Deus é onisciente. Onisciente. O que significa onisciente? Conhece todos os pensamentos diferentes de Satanás, que não conhece nada da gente. Onisciente, ele sabe nossos pensamentos, tudo de nós. Exatamente. Aquela palavra, por exemplo, sem que haja uma palavra na minha boca, tudo sabe. Salmo 139. Tu conhece tudo. Se eu... Exato. Outra coisa, Deus é soberano. Quarto. Deus é soberano. Significa o quê? Que não existe ninguém maior ou acima dele. Ele é soberano. Aí tem que estudar sobre a soberania de Deus. Na semana que vem eu vou pegar uma caneta para a gente estar arriscando aqui mais e tentando passar para vocês melhor. E quinto lugar, Deus é imutável. 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 Amém?
Então, não muda. Ah, mas Deus mudou. Deus disse, a Bíblia fala, me arrependo de ter feito homem. Né? São argumentos fortes, né? Não, tem 5 só. É. É. Ele diz. 5 é imutável. Deus é imutável. A sua essência. É. Ele não muda a sua essência, atributos, consciência, vontade de Deus é imutável. Só que existe vontade de Deus, tem coisa que a gente fala assim, aconteceu o que foi da vontade de Deus. A gente tem que saber que tem 3 vontades. Vontade diretiva, permissiva e absoluta. Então, às vezes, a vontade de Deus, fulano morreu porque foi da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que Deus chegou lá e matou a pessoa? Não. Isso é vontade permissiva. 3. Diretiva, permissiva e absoluta. Diretiva, permissiva e absoluta. Já está dando direção. A vontade de Deus é eu seguir minha vida, cuidar da minha vida, da minha saúde, vigiar. A vontade de Deus é direitinho. Está lá na Bíblia. O grande segredo aí que eu preciso aprender assim, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Não ela, o pai e a mãe. O que aconteceu lá atrás. Por que os discípulos perguntaram isso, Kelvin? Porque os judeus têm até hoje uma crença da seita do karma. Eles creem no karma ainda. Eles são espíritas, os judeus são espíritas, tá? Eles creem que a pessoa paga, nasce com defeito por causa do pecado da mãe e do pai. Tá? Botaram isso no grego também. Porque se um filho nasceu com problema, o problema era dos pais. E os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, que pecou? Precisa nascer cego. Nem ele, nem seus pais. Fosse glorificado. E absoluto. Então, permissiva. Deus não se intromete na besteira que o homem faz. O caminho que o cara está seguindo, ele vai ter uma consequência disso. Então é permissiva. Permissiva, não que Deus está dirigindo a pessoa para o abismo. Ele mesmo está indo e Deus está deixando. Deus não vai impedir. Entendeu? Já determinou. Não muda mais. Não, se ele continuar fazendo tudo errado, é para lá que ele vai. Então é absoluta. O inferno não vai deixar de existir porque eu estou orando. Já determinou. As guerras não vão deixar de existir só porque eu estou falando, Senhor, acaba com as guerras. Cessa as guerras, Senhor. Não, não tudo. Não tudo. Já está condenado, tudo. Absoluto. De mudar. E Deus muda de acordo com a mudança do homem. Deus é imutável, tá certo? Ele é imutável. Mas quando Deus falou para Jonas, vá lá e prega contra Nínive. Mas na cabeça de Jonas é o seguinte, e Deus chegou a falar, né? O que ele falou? Vai lá e prega contra ela. Aí chegou lá, Jonas na cabeça dele falou assim, Deus vai destruir todo mundo se você não se arrepender.
Só que eles se arrependeram e Deus não destruiu. Só que Jonas ficou com raiva, achou que tinha que destruir. Então Deus mudou o decreto de acordo com a mudança da pessoa. Entendeu? Então, Aí Jonas vai se sentir, tipo assim, completamente mentiroso. Ele acha assim, poxa, eu falei que aconteceu a desgraça e Deus poupou esse povo. Só que 150 anos depois, o Nínive foi destruído mesmo. O Jonas não viu, porque já, mas foi destruído. Entendeu? 150 anos depois, no livro de Naum. De Naum. Que tinha praia. Ih, muito longe. Lá não tem praia. Nínive não tem praia. Muito longe. se pensando em casa, tá? Eu pergunto, eu não podia só a destruir o Israel, porque através de um povo que é a idolatria, toda aquela coisa que eles fizeram, Deus foi levar os juízos que vai acontecer para todo mundo. É a demonstração que vai acontecer puramente também. Uhum. Com certeza. Aí eu estava meditando, por que Deus destruiu assim, destruiu a Bíblia, destruiu tantos povos, ali a Deus me levou na parte que diz assim, Deus desceu sua justiça, não só para Israel. É verdade. Bom, gente, aqui, ó, falando sobre Deus ainda, envolve a questão da trindade. Mas não vamos deixar isso para a semana que vem, teologia. Vamos pincelar um pouquinho sobre Jesus, sobre cristologia. Aqui, ó. Cristologia. Aí, semana que vem vai ficar tudo muito mais fácil, né, pra gente, né? Porque a gente está dando essa introdução aqui, vai ficar mais fácil, né? E com o livro na mão, já que vocês vão receber o livro. Para estudar em casa e tal. Tô. Tá lá. Então vocês vão receber o livro, então já vai estudar em casa e tal. É porque, na verdade, ele fica 5 dias para fazer. E eu dei entrada na gráfica sexta-feira. Aí não vai dar. É, tá pronto. Então vamos lá. Cristologia. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre cristologia é que o que significa a palavra Cristo? Então vamos. Cristo. Então muita gente não sabe. Mas a palavra Cristo é a mesma coisa que Messias e ungido. Então tem 3 maneiras de falar sobre Cristo. Messias, que é a mesma coisa, que é no grego, Messias no grego. Não, Messias perdão. Messias no hebraico, que é o... E ungido, que também é hebraico, que estava... Agora, Cristo já é grego. Tá? É a forma grega de falar Messias e ungido. Tá? É a forma de falar. Então, quando você fala assim, Jesus, o Messias, você está falando Jesus Cristo. Agora, você está falando Jesus, o ungido, é Cristo também. Cristo faz a diferença. Porque Yeshua, todo mundo tinha Yeshua em qualquer esquina. Igual José, que na verdade não é a língua, é Jesus. Que Yeshua tinha em todo lugar. Ah, o filho da vizinha lá é Yeshua, mas o filho da outra também é Yeshua. Por isso que os discípulos falaram assim, ó. Jesus, o Nazareno. O que Pedro falou na Porta Formosa? Em nome de Jesus, o Nazareno, em nome do Yeshua e o Nazareno, levanta e anda. Para identificar quem era, de quem ele estava falando. Porque senão...
Ah, porque senão qualquer um podia ser o nome dele. A profecia do Antigo Testamento, ela não ia. Foi no aramaico. Vai chegar próximo de Micaías para lá, vai chegar em Mateus, o povo todo em geral vai adotar a língua do grego. É. Apesar que no Antigo Testamento, a língua da Bíblia no Antigo Testamento era um hebraico mais clássico. E hoje o hebraico que a gente está na nossa disposição é um hebraico mais popular, mais fácil. Antigamente era muito difícil o hebraico. É difícil demais. Hoje veio os maçoretes, né, que criaram aqueles pontinhos em cima ou embaixo das letras do hebraico para facilitar a pronúncia, para facilitar as vogais, né? Exatamente, é. Então, antigamente, aí, agora tem esses pontinhos, mas antigamente, no hebraico antigo, era do jeito que era, igual está nas tábuas da lei, por exemplo. Era um negócio indescritível, difícil de se entender. Com outras coisas, tudo misturado, e a pessoa para ler aquilo era complicado. Tem que ser mesmo. Moisés, poxa, Moisés era muito. Moisés era culto demais. Culto demais. Entendeu? Moisés era culto. Então, gente, Jesus Cristo é, na verdade, o Cristo aqui, ungido Messias, tá? Significa isso. Tá bom? Agora, importante você saber, Jesus existia antes de nascer. Jesus não existiu quando ele nasceu. Jesus já existia antes de nascer. A pessoa Jesus, a pessoa Jesus, nasceu lá no ano 4 a.C., segundo o calendário gregoriano, que é o nosso, né? A gente usa o nosso calendário, é o gregoriano, é o calendário grego. Agora, de acordo com o calendário judaico, a era de Cristo, nós estamos atrasados 4 ou 5 anos. Entendeu? Então, nós estamos atrasados. Então, o que acontece? O que nós temos que entender? Jesus sempre existiu. Ele é eterno. E o João dá testemunho disso, em João capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o verbo era, no princípio era o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, então Jesus ele sempre existiu. É. Ele falou isso no João, no livro de João, ele falou, o eu sou. Como é que você viu Abraão? Aí ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Hã? Já tinha visto tudo. Cumprir. Propósito. Mas ele sempre existiu. Ele como homem, Jesus homem, Deus homem encarnado, ele nasceu de Maria. Mas ele sempre esteve na Bíblia desde a eternidade. Porque ele é o próprio Deus. Ele falou em João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Agora é importante você saber que por que Jesus orava ao Pai? Por que ele se referia ao outro? Porque se ele viesse falando, eu sou o próprio Deus, gente, pronto, ele não durava uma semana. Ele não usurpou ser igual a Deus.
Ele deixou a sua glória, viu a diferença? Ele viveu como homem e não quis se passar como Deus aqui. Se esvaziou a si próprio. Você entendeu? Ah. Isso é a importância da Bíblia de estudo, porque aos tempos, o termo vai dizer, Jesus Cristo conhecia prometido a Deus, Marcos, temos Jesus é aquele que realiza milagres, o céu, o sofredor, o Filho de Deus, Lucas, retratado como Jesus, Salvador de Deus, humano, João, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade. Exatamente. Temos Todos os livros têm um propósito, um tema e para um povo específico, tá? O Lucas, por exemplo, escreveu para um cara só. Teófilo. Ele não escreveu para um grupo. Lucas escreveu para um só. Os dois livros de Lucas, o Lucas e Atos, escreveu para um cara só. Está escrito lá no Atos 1. É. É igual o esquife, né? Jesus tocou o instrumento, tocou o esquife. Jesus tocava um instrumento, irmão. É um caixão. Né? Então, o Teófilo, no capítulo 1 de Atos, ele começa a introdução dizendo assim: eu fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo. Quer dizer, o Teófilo é um cara culto e que Lucas teve que fazer estudos profundos para estudar, para falar para Teófilo em Lucas e em Atos. Cara, o livro de Atos é quem quiser estudar geografia, história de que lugares que existiram, quanto tempo de viagem tem para um lugar para o outro e tudo, o livro de Atos é o melhor livro para você estudar. Porque o Lucas pesquisou profundamente. Ele tem estudiosos aí que diz que Lucas não era só médico. Além de médico, ele era arqueólogo. Não conseguia falar sobre geografia. O camarada é profundo demais, rapaz. bastante formação na Alexandria, que se formava na Alexandria. Exato. O Lucas era. Se você. Aí a pessoa fica lendo a Bíblia por cima, não consegue entender a profundidade. Ele narra as histórias com provas documentais de aquele lugar existiu, que aquelas pessoas existiram, que tudo que ele fala tem comprovação histórica e geográfica e arqueológica. Se reparar, o Deus muito grande, ele bateu. Exatamente. Então o cara é profundo. Então você tem que ter. Então, quando o Lucas escreveu, ele foi profundo. Então, Jesus é o próprio Deus, tá? Embora dentro de algumas religiões, denominações, isso é muito controverso. Outro dia não, tem um tempo atrás que uma pessoa criada dentro do segmento da Assembleia de Deus, sempre desde criança acreditou que Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo é outro. Quer dizer, não pode ter três deuses. Nós servimos um Deus só. Não são três. Nós servimos um Deus. E esse Deus que nós servimos, ele é Pai, é Filho e Espírito Santo. Agora, só pode adorar Deus, não pode? Só Deus. Mas nós adoramos Jesus também. Por quê? Porque ele é o próprio Pai. Porque se não fosse Deus, ele mesmo diria, não adore a mim, adore a Deus. Podemos adorar o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Aí alguém, tentando nos pegar, fala assim, vocês cristãos adoram três deuses. Não, nós não adoramos três deuses. Nós adoramos um Deus. Exatamente. Os unicistas, inclusive aquele pastor da Voz
Voz da Verdade, pastor Moisés, que tem aqueles hinos bacana, né? Ele e um outro lá, tem 3 dele que é cantado e existe pastor aí que é até proibido dele cantar. Mas o hino está correto, o hino está bom. Mas eles são unicistas. Muito bom esse louvor. Uhum. Família. E unicismo é grande, tá? Tem muita gente que crê nisso. Tá? Agora, nós não somos unicistas, nós cremos em um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Então essa é a informação que eu quero dar para vocês. Essa foi uma guerra. Para decidir essas coisas. É. Amém, gente? Então vamos terminar aqui. São 9. Pneu. Só para entender rapidinho. Pneu vem de pneu, que significa ar, sopro. Pneu. Ar. Pneu vem da palavra grega ar. Tá? Ar. O sopro. E aí vem a palavra, vem pulmão, né? Pneuma. Vem pulmão, o ar que a gente, né? Pulmão. E a palavra espírito, aqui é no grego, tá? Pneuma. Por isso a gente fala pneumatologia. Agora tem no hebraico que é ruan, que é sopro. A palavra ruan, ou ruach, que é no grego, vê se a pronúncia é essa mesmo. É. Ruan ou ruach. É. Por isso que o nome, os garotos têm nome de Juan, é sopro. Juan é sopro. Lá no Antigo Testamento, Juan, o ruach, pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O sopro. Agora, os fôlegos, pneuma não é só o pneuma, o Espírito Santo, mas é pneuma também vem do nossa respiração. De Deus, é. Tá? Agora, o que eu preciso falar mais? Aí, sobre pneuma, ou sobre... Nós vamos ter a questão do Espírito Santo. É a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, trocando em miúdos, é a doutrina do Espírito Santo. Deu para entender? A doutrina do Espírito Santo. E aí vem os nomes do Espírito Santo. Quais são os nomes que eles são conhecidos na Bíblia? Espírito de Deus, Espírito Santo, Consolador, e vai por aí fora. São nomes atribuídos ao Espírito Santo. Tá certo? Agora, símbolos do Espírito Santo. Nós estamos só dando a pincelada, tá? Símbolos do Espírito Santo. Vento, água, fogo, ar. Símbolos. Ok? Agora, detalhes sobre isso, que é importante. Os símbolos não são nomes.
E os símbolos também não significa que ele é desse jeito. Ah, o Espírito Santo é fogo. Não, não é fogo. Aliás, você estava lá naquela aula que eu dei lá na sua igreja? Estava lá, né, quando eu falei do Espírito Santo? Naquele dia? Não, aquele dia que levava meu filho em casa. Ah, tá, tu não estava lá. Eu falei muito disso nessa aula que eu falei lá. Então, vamos supor, o Espírito Santo é fogo? Não. Só símbolo. Ele não é fogo. Por exemplo, em Atos 2, está dizendo o que lá? E foi vista línguas repartidas como que de fogo. Mas não era fogo. Era parecido com fogo. Então o Espírito Santo não é fogo. Uhum. Isso são nomes. Que são símbolos. Ainda tem pomba, que é um símbolo. Símbolo. Tem a pomba. Agora o Espírito Santo é pomba? Não. Simbologia, mas não é pomba. Ah, mas eu vi lá na Bíblia está escrito que o Espírito de Deus veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, mas não era uma pomba. Quem olhou parecia, rapaz, parece uma pombinha vindo sobre a cabeça de Jesus, mas não é. Ele parecia, mas não é. Então, nada disso é o Espírito Santo. Que os raios, né, dizendo que é o Espírito Santo. Isso é no mistério. Porque eu vi que a pombinha veio, entrou dentro da igreja e ela começou a dançar no espírito, né? No poder. Então, quer dizer, brinca muito. Outro dia eu vi também uma pessoa caiu várias penas pequenas dentro da igreja e as pessoas atribuíram que era a pena do anjo que estava caindo. Isso dá uma idolatria, né, cara? Como é que pode isso? Quer dizer, deve ter um passarinho tido voado por ali, batido as penas e passou um vento e espalhou as penas e caiu um montão de peninha, mas ninguém viu passarinho nenhum. Aí falaram que era o anjo que estava voando. Quando a pessoa fala assim, pastor, o anjo está te entregando a vitória agora. Então ele estaria também errado, né? Porque É uma forma de falar, mas na verdade esse negócio de anjo tá. A pessoa não viu nada. E é Deus que está fazendo. Mas a pessoa bota anjo no meio para o negócio ficar mais espiritual, talvez. Para ficar bonito. Entendeu? Bota anjo no meio. Eu posso falar assim, poxa, Léo, poxa, Deus vai te abençoar muito, Deus está te dando uma grande vitória, sentindo no meu coração. Eu preciso falar que foi Deus ou que foi anjo que mandou falar? Mas a pessoa quer espiritualizar um negócio. Botar mais conteúdo no negócio. E as pessoas, infelizmente, são assim. Quanto mais tempero, mais ele vai acreditar. Se eu falar, o Kelvin, Deus está te dando uma grande vitória financeira, creio que você vai prosperar muito e tal, tal, tal. Aí você recebe assim, muito, não liga muito. Mas se eu impostar a voz, se eu falar em língua, se eu falar, Deus está me mostrando agora uma bandeja na tua mão, eu te vi um envelope, um anjo te entregando. Olha como é que ficou diferente. Oh, meu Deus, o negócio... Mas está acrescentando. Pode até ser que eu senti, eu conversando contigo, eu falei, poxa, estou sentindo que vai acontecer alguma coisa na tua vida, assim. Eu senti isso no meu coração. Mas a pessoa fala, foi Deus, o anjo, tive essa revelação. a pessoa fala assim, Deus manda dizer que está contigo. Não precisa falar isso na Bíblia. Já está na Bíblia. Deus manda dizer que está contigo. Se enganava com certas coisas. Cuidado com certas coisas. Coisas que aconteceu comigo, tipo, ciclo, não.
Então pronto. Então tem que tomar cuidado. Que Deus complicado esse, né? Que vai... Ou que você está incrédulo. Exatamente. Está demorando. É igual tem as pessoas que vão para a internet, eu vou pegar aqui, eu preciso tanto aqui, curtindo minha live. Vou chegar a 1 milhão, tá? Ó, irmão, você deu uma coisa bizarra. O cara chega na live, 300 pessoas. Aí ele fala assim, eu mostrava algum problema na família. Meu irmão, no meio de 300 pessoas, como é que ninguém vai estar com problema de família? Pelo amor de Deus, só usar a cabeça. É só usar a cabeça. Mas o emocionalismo, a maneira persuasiva, essas coisas todas. Gente, então tá bom aí? Uma pincelada. O que vocês acharam aí da... Excelente. A aula de hoje. E nós vamos... Achava que teologia era uma coisa assim, falar de situação, mas eu falei que teologia pesada. Não é bom? Sim. Hoje eu estou reforçando. Mas eu estudei sair sem professor me dar orientando. Então eu vou lá, teologia da casa, filósofo básico. Né? Então, certas coisas eu notei aqui para mim. Isso. Porque o que acontece? Às vezes o camarada fala assim, não, eu estudo, eu estudo teologia sozinho, tal. Mas você ter alguém para balizar aquilo é muito importante. Muito importante. Então eu louvo a Deus pelos professores que eu tive, pelos livros que eu li, entendeu? Pelo tempo que eu passei estudando. Porque tem gente que fala, eu sempre estudei sozinho. Aí você vai ver que existem pontos que ele erra feio, só porque estudou sozinho. Entendeu? Tem pontos que ele erra feio. Falta de humildade. Às vezes, tipo, o cara vai estudar sozinho. Às vezes ele aprende aqui em 6 meses, demora 2 anos. 2 anos. Ele demora muito. Fala, rapaz, o professor ele vai te fazer aqui, ele vai cortar o caminho. Vai cortar o caminho. Por exemplo, o que eu fiz aqui? A gente fez 4 teologia sistemática, 4 matérias de teologia sistemática, em 1h30. Quer dizer, então foi para encurtar o caminho. É claro que existe. Simplifiquei, mas esmiucei. Entendeu? Então, porque eu não vou ficar enchendo linguiça. Porque isso, e não sei o quê. Exato. Exatamente. Porque você aprende com o colega do lado, você online, você aprende também, mas muita coisa Não, tira muito. Aí o zap toca, depois você tem que atender e por aí fora. Gente, a formatura depois de 3 meses, só para a gente concluir, tem a formatura bacana, com certificado, com selo do MEC e com BEC e tudo. Só que a gente tem que programar para o aluguel disso, né, dessas coisas. O certificado já vem incluído no curso. Mas a gente gostaria de fazer uma formaturazinha, trazer sua família e ter beca, né, para usar no dia. Tá bom? Isso. Não, é aquela roupa de formatura mesmo. Chapeuzinho. Bonito. Já jogava. Entendeu? Exatamente, tem que ter. Tem que ter. Você tirar uma foto e tal, tirar com certificado, com canudinho na mão. Porque nós não estamos aqui. Porque não é você chegar e fazer um curso, fingir que estudou.
Entendeu? Como eu conheço gente. Ah, eu fiz teologia, mas você vai perguntar para ele, não sabe nada, infelizmente. Entendeu? Nem esse básico que a gente está passando aqui. Legal, essa para dizer aqui, mas eu preciso de alguém que me oriente. É só aqui achar que eu sou cara. E até a pessoa, porque o que tem de pastor por aí que estudou sozinho e hoje é pastor de igreja, mas se ele fosse de uma igreja tipo metodista, batista, presbiteriana, ele não seria pastor nunca. Então, se você um dia quer ser pastor, tem que ter teologia, gente. Tem jeito. Mesmo que a sua igreja seja uma denominação independente. Entendeu? Eu era uma pessoa que eu não botava meu certificado pendurado no gabinete da igreja. E a nossa igreja não era uma igreja denominacional. E eu recebi uma irmã que veio da Batista e alguém falou para ela que eu não tinha seminário teológico. Aquele pastor começou aquela igreja ali, isso é 26 anos atrás. Não tem certificado, não. Não tem teologia, não. Inventou uma igreja ali e botou. Aí ela chegou para mim e falou, pastor, estão falando aí que o senhor não é pastor. Estão falando aí que o senhor não tem teologia, que o senhor não tem... E o meu diploma está tudo guardado, porque eu não botava assim, não gostava de ficar colocando, exibir, né? Aí eu tive que mostrar para ela. Falei aqui, ó. Formei aqui. E a partir daquele dia eu comecei a colocar na parede, do gabinete. Até para evitar essas coisas, porque tem gente que ele realmente ele acha que você... Exato. Entendeu? Então, gente, é um curso intensivo, mas a gente vai dar tudo de nós. Dá para vocês? Exatamente. Nas pentecostais é o seguinte, é o contrário. Não estuda. É estudar. Mas tem muito... Exatamente, é assim mesmo. Era assim mesmo, é assim mesmo. Muito bom. Saber quem é mais a Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Porque muita gente da igreja não sabe o que Deus é, o que é, o que ele faz. Né? Então eu quero me aprofundar tanto aqui quanto eu acho que... Com certeza. Porque eu estudei e falava assim, você pastor, você eu quero subir a teatro para conhecer Cristo, mas quero saber mais de Cristo. E você hoje não tem essa pretensão. Mas e se acontecer? Você está preparado? Nem você. Vai se acontecer. Exato. Mas quem deseja, excelente obra deseja, não tem problema nenhum. Mas sabe o que nós estamos sentindo falta? De pastores novos. Porque essa safra de pastor com 60 anos a mim, cara, está acabando. Se ninguém se preparar agora... Uma coisa também que eu vejo muita tristeza, as pessoas veem essas coisas de igreja querendo completar com isso, né? Não, eu concordo que o pastor tem que ter sua renda. Mas eu quero ficar rico com isso. Não, aí não, é exagero. O cara, por exemplo, ele trabalha ali no professor, ganha o curso termina. E o cara que é pastor ganha 30, você vai ver mais. Exatamente. É complicado. Agora, é claro que tem igreja e igreja, né? Se você está na Zona Sul e pessoal do padrão de vida muito elevado. A gente vai chegar nesse Hoje vai chegar nesse é verdade. Mas o nosso poder aquisitivo da nossa região não é para isso. Tem isso também. Aí eu vou chegar aqui com um carro de 500 mil, não tem nem lógica.
Entendeu? Nem passa. O cara vai ter o coração voltado para Deus, ele não vai conseguir ter isso, porque ele vai ver os irmãos passando por ele. Isso. Cabelo passado por Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, gente. Pai Celestial, obrigado por essa aula de hoje. Obrigado pelo fato de termos entendido a Tua palavra. Traga de novo, Senhor, esse entendimento para a nossa vida. Leva os Teus filhos em paz, em nome de Jesus. Amém. Terminado, queridos? Dá o término aí para mim.